Olá, sejam muito bem-vindos à websérie Conversas Especiais, uma iniciativa da Minds para conectar você e as mentes que estão moldando o futuro das organizações. Neste encontro, recebemos Daniel Levy, conselheiro estratégico da varejista de moda Amaro e dono de uma trajetória inspiradora como CFO de grandes players do mercado. Hoje, ele compartilha conosco seus aprendizados sobre carreira, estratégia e liderança. Confiram! Olá, Daniel, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação na nossa conversa especial aqui na Minds. É um prazer te receber. Eu que agradeço, Milena. É um prazer estar aqui. Já conheci a casa há algum tempo e agora estou conhecendo a Minds. Então, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Bom, Daniel, acho que primeiro de tudo, conta pra gente um pouco do teu histórico de carreira e um pouco do teu momento hoje. Eu tenho aproximadamente uns 35 anos de experiência profissional, dos últimos 25 em cargos executivos de gestão. Eu comecei a minha carreira em auditoria, depois eu passei um bom tempo numa empresa multinacional, Gillette, que hoje é parte da P&G. Morei fora do Brasil, estudei fora, depois voltei, trabalhei na Merck, já como diretor financeiro, depois Johnson & Johnson, TAM, Grupo Notre Dame Intermédica, Grupo Arezzo. Comecei a diminuir a minha intensidade executiva, foquei em investimentos, e aí surgiu, através de conhecidos, uma conexão com a Amaro, com os fundadores da Amaro, e 4 anos atrás eu me juntei à Amaro, comecei como executivo de finanças estratégico, passei a ser CEO e agora estou fazendo uma transição para o conselho. Que demais, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado. E até linkando muito, da sua transição de CFO para CEO, que tipo de aprendizado, quando a gente fala de gestão de capital humano, que você enxerga, como principal legado aí que você deixou? Muito tempo atrás eu vi uma apresentação de um VP da Coca-Cola, que ele falou uma coisa muito simples: se eu tirar todas as pessoas e trocar de um dia para o outro, eu vou levar 6 meses para recuperar a performance que eu tinha. Então, o capital investido constantemente na capacitação das pessoas em todos os seus aspectos técnicos e de liderança e gestão, ele é assim um pilar central de um CEO. Para mim, nunca isso já veio sendo educado desde o início, mas eu acho que no final que eu digo, quando você faz a transição para CEO, isso meio que se consolida como um pilar central da gestão. Muito bom, Daniel. Até trazendo, a gente tem um quadro aqui que é os 5 perguntas para o CHRO, E a gente ouve muito, as perspectivas sobre a liderança. Agora, para a gente aqui, nessa entrevista especial, é muito importante entender a tua visão dentro de uma contratação de um CHRO. É fundamental ter um alinhamento de propósitos, mas eu acho que o mais importante é a posição de um CHRO. Ela comanda a estratégia, ela não é refém da estratégia, ela comanda cultura, ela não é refém. Então é muito importante o empoderamento, a iniciativa, entender que o sucesso não é consequência, o sucesso é aquilo que se trabalha. E a posição CHRO toca todas as pessoas na empresa, todas. O RH sempre foi meu braço direito. Na verdade, não foi nem meu braço direito, estava debaixo do meu braço. Aliás, eu acho que eu era o braço direito da RH. Se a pessoa não se empoderar disso, não vai cumprir o papel. E não vai cumprir a expectativa do CEO que preza ou quer o sucesso da sua empresa. Daniel, hoje, você atuando como um conselheiro estratégico, que indicadores dentro de RH você considera indispensável para o reporte para o conselho? E como os líderes de finanças e de RH, eles podem trabalhar de forma mais sinérgica até para impulsionar essa estratégia toda da organização a longo prazo? Na função de conselheiro estratégico, hoje eu lido com temas institucionais. E às vezes a gente está falando de integração entre empresas, entre organizações, implementação de novos modelos de negócio. Os indicadores normais de RH, eles são sempre muito importantes, a gente entender o turnover, quantas pessoas eu tenho dentro da curva de performance, como é que eu estou lidando com a renovação da curva de performance. Eu tenho muita gente performando alta, talvez meus objetivos não estejam desafiadores o suficiente, se eu tenho muita gente embaixo, o que eu estou fazendo para renovar isso? Mas eu acho que o mais importante são aqueles indicadores intangíveis, e hoje eu uso referências de mercado, mas eu ainda não cheguei naqueles indicadores que eu me sinto, ou eu olho e falo, não, aqui eu consigo saber exatamente, no meu dashboard eu consigo saber se está indo bem ou não, que é, por exemplo,
o indicador de engajamento de empregados, de colaboradores. Eu tento aumentar o meu nível de tolerância, mas a bem da verdade é que o que eu espero das equipes é a preocupação em performar no seu mais alto nível. Se não conseguiu, é por alguma razão. Meu desafio para o RH é como é que você me mostra isso? Como é que você consegue Não é em horas trabalhadas, não é em participar de projetos ou reunião, é tudo isso e mais. E a gente ainda não tem essa resposta. A gente está tentando montar alguns indicadores que mostrem isso e ligados a resultado. Sou carioca, eu usava muito o exemplo do Botafogo. Eu não torço para o Botafogo, mas o Botafogo é o time da estrela solitária, né? Não existe estrelas solitárias em equipes, não existe isso. Sabe aquela do weakest link, né? A tua organização ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, assim, é fundamental que a gente entenda essas dinâmicas na entrega de resultados de uma empresa. Daniel, se você puder dar um conselho do seu eu de início de carreira, o que você traria aqui pra gente? O que eu falaria para mim lá no início da carreira é aproveita mais as conquistas, aproveita mais a jornada. A gente se coloca objetivos muito elevados e quando a gente chega perto dos objetivos, de alcançá-los ou a gente alcança eles, a gente parte para o próximo sem se dar o tempo até de respirar e de curtir a família, de curtir um bom jantar, um bom vinho. A gente negligencia muitas coisas e o único recurso, ou o recurso que talvez seja mais escasso, e ele não volta, é o tempo, né? Então eu acho que eu tomaria mais tempo para aproveitar os ciclos, para absorver os ciclos de forma mais intensa. Daniel, aproveitando o gancho da tua resposta, qual legado que você deixa para as próximas gerações de líderes que passarem pelas empresas que você gere ou investe? Eu construí minha carreira acumulando. Eu acumulei experiências, eu acumulei parcerias, acumulei amigos. Eu tenho hoje grupos de WhatsApp de quase todas as empresas que eu trabalhei. O que eu falaria para as pessoas é isso. Construa um legado de coisas tangíveis e intangíveis. Não só olha para a tua conta do banco e vê o quanto você está acumulando. Tudo é muito importante, você ser muito diligente, muito focado, você ser tecnicamente completo, né? Você se educar constantemente, você focar em aspectos de liderança que sejam importantes, mas o mais importante é o como você faz isso. Olha para o teu lado e o que você está deixando para trás. Você está construindo uma carreira sobre corpos ou você está construindo uma carreira sobre comunidades? Esse é o maior ativo quando você chega lá mais perto do seu final da carreira e você olha para trás e fala, sucesso é isso. Sucesso não é só os cifrões que você tem no banco, é muito mais o que você construiu de relacionamento e de comunidade, né? E aí, falando em comunidade, vou só me permitir falar um pouquinho mais também e olhar para a comunidade também, né? Eu acho que a grande parte dos meus pares são pessoas privilegiadas de sucesso e a gente não vive numa comunidade, e aí eu digo uma comunidade mesmo, não é a profissional, onde a equidade prevalece. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de ajudar para que não adianta você ser um cara de super sucesso no mar de pessoas passando necessidade, tendo dificuldade de acessar a saúde. A gente tem hoje uma situação no Brasil complexa de insegurança alimentar, o que é um absurdo para o país que produz a quantidade de riqueza na agricultura como a gente produz. Então, acho que a gente também tem o dever de olhar para as pessoas do lado e contribuir. Seja com tempo, seja com recursos, seja com atenção. Eu acho que isso é fundamental também. Que aula, Daniel. Que aula de estratégia, que aula de visão de negócios. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por contribuir com conteúdos insights, né, tão estratégicos, tão valiosos aqui para o nosso RH. Não, Milena, eu que agradeço. Fico honrado com o convite. E queria fazer aqui uma homenagem a todos, mais uma vez, não vou citar os nomes, porque são 35 anos, mas todos os meus parceiros de RH. E eles sabem quem são, se assistirem isso, vão saber quem são, porque sempre tiveram, mais uma vez, do meu lado e sempre apoiaram. Devo grande parte do sucesso e até dos desafios que eu tive até hoje a eles e a forma como eles me apoiaram nesse caminho. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de interagir conosco e compartilhar esse conteúdo incrível. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!